Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal do NEP Paulo de Tarso para mais um estudo do livro Depois da Morte de Leon Denis. Nós estamos hoje avançando já para o capítulo de número 55 e se aproxima também o encerramento da obra. Então, qual que é o nosso plano aqui em termos de episódios, né? No episódio de hoje, nós vamos buscar tratar desse capítulo, que é o capítulo 55. A depender do andamento que pode ser que venhamos a precisar de mais um episódio, quebrar em dois, mas vamos tentar condensar, compilar no episódio de hoje. Depois nós ainda temos mais um capítulo, pelo menos entre os capítulos enumerados, que é um capítulo que trata da lei moral, e aí temos dois outros capítulos, sem número, que são um resumo sobre essa parte da obra, sobre as leis morais, e finalmente o capítulo da conclusão. Então, no próximo episódio, nós vamos tentar trabalhar esse último capítulo numerado lá sobre a lei moral e o resumo, né? Porque o capítulo 56 é mais reduzido e aí a gente já junta ali o resumo, trabalhamos os dois de maneira conjunta e aí finalmente no último episódio nós tratamos do capítulo que encerra essa parte, a obra e o nosso estudo como um todo, né? O capítulo da conclusão. Então temos aí no planejamento 3 episódios, contando com o de hoje, o próximo que trata do capítulo 56 e do resumo, e finalmente o episódio de conclusão lá com esse último capítulo. Certo? Então esse é o nosso planejamento. E no capítulo de hoje nós vamos tratar então das questões sociais. E aqui vale logo de início já analisarmos a ordem, né, que Leon Denis vem estabelecendo os capítulos, porque, como vocês viram no episódio anterior, nós tratamos da educação, que é o capítulo de número 54. E não é por acaso que o Leon Denis coloca ali educação antecedendo justamente o capítulo das questões sociais. Por quê? É como se ele quisesse nos quisesse dizer que sem a educação nós não conseguiremos resolver as questões sociais. Não adianta propor teorias e mais teorias, sistemas e mais sistemas, como nós veremos ali o tempo de Leon Denis, o contexto dele era um contexto de muita efervescência, de novas doutrinas sociais, de novas propostas, né, que se propunham então a resolver essas questões sociais, desigualdades sociais, desigualdade de riquezas, problemas de preconceitos, exclusão, etc. Só que muitas vezes buscavam fazê-lo sem que isso passasse necessariamente por uma transformação do indivíduo, meio que tentando fazê-lo simplesmente por movimentos políticos, por meio de leis, ou seja, de fora para dentro, sem que isso envolvesse uma transformação profunda do ser do indivíduo enquanto célula fundamental da sociedade. Então, o Denis ele coloca a educação justamente antes das questões sociais para nos dizer que ela tem que vir antes, porque sem educação, sem renovação moral do indivíduo, sem considerar até essa educação em sentido mais abrangente, que não é apenas a ilustração do intelecto, não é apenas o desenvolvimento da inteligência, né, o cabedal cultural e tal, mas uma educação que envolva o ser espiritual como um todo, que considere as leis morais que regem o universo, só essa educação mais ampla, mais profunda, é capaz de trazer as respostas e as soluções efetivas para as questões que ainda infelicitam a humanidade e as sociedades. Então, ele traz-nos essa pista, colocando a educação logo antes para definir a importância dela no que diz respeito às questões sociais e aos problemas que ainda marcam a sociedade. Então é muito importante considerarmos isso. Ele vai desenvolver mais isso ao longo aqui do seu capítulo. E esse era um assunto tão importante, tão em voga no seu tempo, que ele se dedicaria a escrever um livro específico em torno desse assunto. Claro, não trabalhando toda a complexidade, a amplitude tão vasta desses temas, né, mas pelo menos ali aprofundando mais o que ele desenvolve nesse capítulo, que é o livro Socialismo e Espiritismo. Então a gente vai falar melhor disso, desse contexto, à medida que formos avançando aqui no capítulo, porque o próprio Denis vai evocando isso, né? Mais uma vez frisamos, era um contexto
de efervescência, uma série de processos, de acontecimentos se desenvolvendo ali na sociedade de então, e o Leon Denis vai trazer a perspectiva espírita em torno do assunto, mostrando as falhas de muitas dessas propostas e as chaves, né, os elementos fundamentais que o Espiritismo vai então incorporar à nossa visão de mundo e das soluções para os problemas do mundo, sem as quais a gente não chegará realmente a solucionar e a aprimorar a sociedade como nós esperamos. Então vamos lá. Questões sociais. E ele começa tratando justamente do que nós mencionávamos aqui. Ó. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Então vamos mergulhar um pouquinho, num voo panorâmico, no contexto em que Leon Denis vivia. Né? Ali no início do século XIX, nós começamos a ter o desenvolvimento daquele movimento que ficou conhecido como socialismo utópico, principalmente na França, mas também outros pensadores, que visava trazer algumas propostas de melhoria, né, na visão deles, da sociedade, respondendo, buscando solucionar os problemas que cada vez mais pareciam se intensificar. Então, vamos só lembrar, nós estamos num contexto pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo, pós-Revolução Industrial, e existia uma certa promessa de que todos aqueles desenvolvimentos, por exemplo, da ciência, da indústria e tal, que eles seriam responsáveis por solucionar as desigualdades, os problemas, as questões sociais que ainda existiam. No entanto, o que se via é que o contraste parecia cada vez maior, parecia se intensificar, né? Muitos miseráveis, apesar da riqueza de outros tantos. Então, muitas disparidades, uma desigualdade muito extrema, muito extremada, tanto do ponto de vista social quanto das riquezas, enfim. Então, começam a surgir outras ideias. E aí surge o socialismo, que mais tarde seria denominado socialismo utópico, né, porque mais adiante viriam doutrinas um pouco mais radicais na sua visão de meios, né, de como se daria o processo de superação dessas questões sociais ou desses problemas, como eles visavam, como eles propunham meios mais radicais, por exemplo, a doutrina comunista, marxista, eles denominam esses outros que propunham meios mais graduais, mais pacíficos de transformação, eles denominam eles como sendo utópicos, porque as ideias deles seriam utópicas, seriam impraticáveis, irrealizáveis, então que o caminho mesmo seria um caminho mais radical, revolucionário, em que muitas vezes os fins justificariam os meios, ou até mesmo a violência seria justificável para que se alcançasse esses fins. Então a gente está apresentando esse contexto. Né? Então, no âmbito do socialismo dito utópico, nós vamos ter alguns pensadores, como dissemos, principalmente franceses, o Saint-Simon, que vai apresentar o saint-simonismo, né, com ideias de comunidade, valorizando ali os trabalhadores, o agrupamento dos trabalhadores, entre outras coisas. Né? O Charles Fourier, que também vai trazer a sua proposta, inclusive de criação de comunidades, que ele chamaria de falancérios e tal, mais um desses pensadores. Nós temos Louis Blanc, nós temos o Proudhon, esse mais vinculado à concepção ali do anarquismo e tal. Nós temos o Robert Owen, esse que não era francês, ele era galês, chegou a morar nos Estados Unidos, e ele é pai do Robert Dale Owen. Né? Ambos, mais tarde, se converteriam, se tornariam espiritualistas. O Robert Dale Owen, inclusive, deixou algumas obras interessantes, uma delas chamada Região em Litígio entre Este e o Outro Mundo, acho que é esse o título que ficou em português. Eles se converteram então mais tarde ao espiritualismo, o chamado na época Novo Espiritualismo, a partir de experimentos ali com médios e tudo mais. O Robert Owen também tinha essa proposta de vivência comunitária, chegou a aplicar ali algumas transformações de jornada e outras coisas na sua fábrica. Depois, nos Estados Unidos, criou uma espécie de comunidade, cidade ali chamada New Harmony, né? Nova Harmonia, tentando implementar essas ideias. A gente vai ver que o Denis vai comentar isso aqui, não diretamente, mas fica implícito. E o próprio Kardec também vai comentar sobre isso num texto muito interessante sobre essa questão, que está no livro Viagem Espírita. A gente vai acessá-lo aqui um pouquinho mais adiante. Então, para a gente entender melhor o que é esse contexto,
Kardec pegou uma parte disso, Leon Denis pegou mais, né, porque Kardec vive até 69, Leon Denis vive até o início ali do século XX. Então, essas ideias, o socialismo utópico, elas se desenvolvem ali mais na primeira metade do século XIX. Depois da segunda metade em diante, a gente tem o desenvolvimento de outras correntes, como, por exemplo, o comunismo, né, o marxismo. Uma das principais obras de Marx seria lançada ali quase que concomitantemente com a partida, né, de Allan Kardec. Então Leon Denis fica e consegue ver mais, acompanhar mais o desenvolvimento dessas ideias ali nas sociedades que existiam até então, e o entrechoque também dessas ideias, né, como dissemos, essas doutrinas que surgem depois, o comunismo e tal, vão denominar os socialistas utópicos que acreditavam no processo mais gradual e pacifista, vão denominá-los utópicos justamente por isso, porque propõem ali uma visão mais revolucionária e tal. Para a gente entender melhor esse contexto. E é justamente o que Leon Denis vai tentar explicar no seu livro, que aqui nós citamos, Socialismo e Espiritismo. Né? Então muitas pessoas leem só o título da obra, não leem a obra em si, e vão ter uma visão equivocada ou superficial acerca do pensamento de Leon Denis a respeito dessas doutrinas, do próprio socialismo. E quando você lê a obra, em verdade, você vai ver que Denis ele vai apresentar ali algumas das falhas fundamentais nessas doutrinas, basicamente em 2 pontos, e ele vai apresentar então uma visão, digamos, de um socialismo espiritual, um socialismo cristão baseado, né, muito que nós vemos no Evangelho, em que sim, existe uma preocupação mais com a coletividade, com a superação dos extremos, né, de desigualdade, mas muito diferente das propostas tanto do socialismo utópico quanto do comunismo e outras, porque, primeiro, parte de um paradigma que não é materialista. Essas doutrinas, quase todas elas, partiam de um paradigma muito materialista, de apreensão da realidade, do indivíduo, da própria sociedade. Então essa já seria uma falha fundamental na compreensão da humanidade e do seu progresso. Eu não considerar os elementos espirituais, as leis espirituais, não partir desse paradigma, já me priva de uma série de fatores, de elementos, de variáveis que são absolutamente fundamentais para a gente encontrar, de fato, soluções efetivas para essas questões. Então, tentar resolver isso só no âmbito da matéria é muito superficial. A gente sempre vai voltar aos mesmos problemas. E aí entra outra questão, outro ponto falho. A não consideração das leis morais e da necessidade da renovação moral do indivíduo, que é célula fundamental da sociedade. Porque muitas vezes se tentará fazer essa melhoria da sociedade apenas com base em processos exteriores, né? Seja lá na revolução, seja por meio da mudança de leis, etc. Mas não se trata com o devido apreço a questão moral do indivíduo, a educação moral no seu sentido mais profundo, o despertamento de todas as potências do ser e tal. Então, o Leon Denis ele meio que vai resgatar a proposta que está lá no Evangelho. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, que começa no indivíduo e depois se traduz na sociedade, ele deixa muito claro isso. Olha, não há como estabelecer esse reino que nós esperamos, uma humanidade mais justa, mais fraterna, mais amorosa, sem que isso passe pela transformação moral do indivíduo. Por isso ele fala, esse reino não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele um dia irá se traduzir, sim, no tecido social, na sociedade como um todo, mas como um produto do reino de Deus nos corações, a criatura moralizada, a criatura desperta para a sua realidade espiritual, a consciência, a vontade, o dever, o amor, o bem, a verdade, o perdão. Então, não há como estabelecer uma sociedade mais justa sem essas bases. Tanto que envolvam o aspecto espiritual da vida, as leis espirituais, como também a educação moral dos seres. Tentar fazer isso só pelas vias dos movimentos externos, da imposição, considerando às vezes até mesmo a violência como algo justificável para vencer essa opressão, por meio de lutas exteriores, por meio de legislações, é tentar construir uma casa do telhado para a fundação, sem trabalhar a fundação. Então é isso que o Leon Denis vai descrever na obra, né? Não é que ele vai abonar ali aquelas doutrinas mais conhecidas de então. Ele vai, pelo contrário, mostrar muitos dos problemas e apresentar uma visão espírita que, sim, não tem
na riqueza, né? O seu ponto fundamental, a questão do capital, etc. Tem uma preocupação com o bem comum, com a sociedade, o seu ponto central, mas baseada na espiritualidade, na realidade espiritual e nos valores morais que vêm lá do Evangelho. Basicamente, ele vai resgatar o que está lá no Evangelho do Cristo, a proposta que o Cristo trouxe e que não tem sido compreendida ou mesmo empreendida ao longo dos séculos pela humanidade. Então o Espiritismo vai resgatar isso. Então fica a sugestão de leitura complementar, né, uma obra interessante, essa que a gente citou, Socialismo e Espiritismo, e ela de certo modo vai desenvolver de maneira mais ampla o que ele traz aqui mais resumidamente neste capítulo. Então, veja só, essa primeira frase já deu mote aqui para a gente poder fazer essa contextualização, socialismo utópico, comunismo e tal, tudo isso em efervescência, também em conjunto ali com os efeitos, as consequências da Revolução Industrial, o Iluminismo, o desenvolvimento da ciência, tudo estava ali em jogo. No entanto, uma promessa, uma expectativa de que as coisas fossem resolvidas por essas propostas, tanto as oriundas ali, né, da Revolução Industrial e do Iluminismo, como aquelas que começaram a surgir o socialismo, essas propostas de vivência em comunidade, tudo isso não estava conseguindo responder de fato a essas questões. Então, vendo já um pouco do desenvolvimento dessas ideias, das consequências delas, dos movimentos que foram feitos, ainda assim a questão permanecia em aberto, os problemas ainda seguiam. Uma desigualdade muito extremada do ponto de vista das riquezas sociais, né, com muitos privilégios e tal, questão ali da desigualdade até entre o homem e a mulher, que Leon Denis também vai tratar aqui, o próprio Kardec e os Espíritos vão tratar também nas obras, certos preconceitos ainda existentes. Então, todas essas propostas não estavam conseguindo resolver a questão. Então, por isso, prossegue ele aqui, vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Então, existia uma certa expectativa, uma promessa, isso não vinha sendo correspondido, tanto pelos desenvolvimentos mais materiais, pelo aprimoramento, né, dos agentes de produção, de geração de riqueza e outras coisas, como também por essas doutrinas que surgem até como um contraponto ao que vinha ali dessa Revolução Industrial, dessa questão muito centrada, né, na geração de riquezas e tal. Essas outras doutrinas que surgem como contraponto também não estavam conseguindo apresentar o resultado. Essas propostas dos falancérios, da vivência em comunidade, parecia que não dava liga, né? Ou as doutrinas também mais radicais começavam a dar os seus primeiros frutos, digamos assim, dariam sobretudo ali no início do século XX, né? Lá com a Revolução Russa e tudo mais, mas se vislumbrava que aquilo não estava conseguindo responder aos dramas sociais. No coração dos povos, ele diz um pouco mais adiante, aninham-se instintivas aspirações para a justiça, e bem assim anseios vagos de uma vida melhor. Então, esse anseio é tão antigo quanto a própria humanidade, mas os meios para se alcançar isso, né, eram a grande questão. Então, desde o Evangelho, o Cristo havia endereçado esse ponto, mas a humanidade parecia insistir por outros caminhos que não passassem por essa transformação, pela vivência da fraternidade baseada ali, né, no amor, no Evangelho e tudo mais. A humanidade queria fazer isso por outras vias, seja pelo desenvolvimento material, seja pela proposição dessas outras doutrinas que se baseavam não tanto nos valores morais em si, mas num movimento mais de fora para dentro, né? De criação de comunidade, de transformação de leis, ou de luta de classes, etc. Então o instinto, o anseio estava lá, mas parecia não estar sendo possível concretizar isso no mundo. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Então havia esse senso de querer diminuir pelo menos as discrepâncias tão expressivas que existiam
no que diz respeito à desigualdade de riquezas, por exemplo, né? A doutrina espírita vai mostrar, vai nos dizer que uma desigualdade absoluta não seria, uma igualdade absoluta não seria viável, dada a própria desigualdade de condições dos espíritos, né? Em jornada, em evolução, as experiências necessárias para os espíritos neste mundo, mas muito dessa desigualdade tão expressiva, tão acentuada que existe, decorre do nosso egoísmo, né? Do nosso orgulho, da cobiça, dos vícios morais que ainda caracterizam a humanidade. Então a solução há de passar por aí. Mas esses sistemas, essas teorias, muitas das vezes não consideravam isso muito a fundo, né? Por isso ele prossegue, daí 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige, da parte de uns, muita paciência e habilidade, da parte de outros, um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Então, vou propor uma vida mais comunitária, um maior apreço pelo bem comum, e não tanta uma fixação tão expressiva, assim, tão acentuada na riqueza, no ganho, né, no lucro, etc. Eu vou propor isso, mas sem trabalhar antes no indivíduo uma questão moral que dê um embasamento para isso. Porque senão, se é só uma luta exterior, geralmente se eu mudo as posições ali nessa escala, né, nessa hierarquia, digamos assim, social, os que antes estavam embaixo e sobem vão recapitular os mesmos equívocos e tropeços dos que outrora estavam em cima, digamos assim, porque eu não mudei a raiz do problema. Então, se eu proponho uma vida que seja mais baseada na fraternidade, no bem comum, isso tem que começar necessariamente pela construção de virtudes que possam alimentar isso. Porque esse tipo de vivência pede mais desapego às coisas do mundo, pede mais caridade, compreensão, reconhecimento do outro como meu irmão. Se eu não trabalhar isso, falta sustentação para essas ideias, teorias que eram propostas, né, de uma sociedade mais justa. Se eu não trabalhar lá a cobiça, a ganância, a luxúria, o orgulho, a vaidade, sempre eu vou ter o vício, a raiz, melhor dizendo, né? A semente do vício, do problema, está ali em todo projeto novo que eu tento implementar. Então, por isso que ele fala que a aplicação dessas 1000 teorias e sistemas diversos pedia paciência, pedia abnegação, caso contrário, não haveria sustentação, né? Em vez dessa mútua benevolência, que aproximando os homens lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama o seu lugar no banquete social. Ou seja, ele começa a tratar aqui já das doutrinas mais radicais, né? Luta de classes, uma tentativa por meio da revolução, de uma imposição, de se conseguir essa equalização. Só que já traz do próprio bojo, né, desse modo de atuar, o problema que vai fazer ruir depois qualquer estado de bem-estar, de mais justiça. Porque se eu já atuo por meio de processos, né, com meios que não reflitam um fim nobre, se todo meio é justificável para alcançar um fim, esse meio, em não estando harmonizado com a lei divina, com os valores mais nobres, ele não constrói algo que seja perene, algo que seja duradouro. Então, é por meio da violência, tida muitas vezes por justificável, que se tenta vencer o problema da violência. E aí se entra num loop que não resolve de fato a questão. É com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Então o problema dos que estão numa parte da escala, o problema nos que estão numa outra parte da escala, né, do tecido social, os que têm menos querendo à força conseguir isso, os que têm mais fechando-se na avareza ali, né, no seu egoísmo, e aí não existe de fato uma possibilidade de estabelecer algo a longo prazo baseado efetivamente na fraternidade, no amor, no bem, que são as únicas coisas que realmente resolvem o problema do mal na criação, no universo, na vida. Jesus deixa bem claro isso, né? O Evangelho, a mensagem do Cristo como um todo. O Judas tentou ali, esse foi o grande equívoco dele, né?
fazer com que o evangelho triunfasse por essas vias em que os fins justificam os meios, mas o Cristo falou, não, para nós aqui uma reflexão sobre os meios é absolutamente essencial. Para vencer a violência, nós não vamos recorrer à violência. Por isso que ele toma a cruz aos ombros, dizendo que só se estabelece uma sociedade aprimorada de fato quando os indivíduos estiverem comprometidos até o sacrifício com a lei divina, com a virtude, com os valores do bem, do amor, da verdade. É isso o que prepondera. Porque tudo que é feito longe disso não tem existência duradoura. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então eu preciso pensar também nos meios para conseguir os fins. Por mais nobres sejam os fins, não vale qualquer meio. Eu preciso ter meios condizentes com esse fim. É o que Cristo demonstrou, preferindo tomar a cruz aos ombros a seguir pelos caminhos dos poderes do mundo, das políticas, das estratégias do mundo, né? O amor, o sacrifício, a renúncia, o perdão são os únicos capazes de, renovando o indivíduo, abrir terreno gradual, claro que é gradual, para a construção de uma sociedade realmente mais justa. Caso contrário, as partes estarão sempre em antagonismo. Os de baixo invejando os que estão em cima, os em cima desprezando os que estão embaixo, e aí fica um ciclo de violência, de antagonismo, de revolta, de agressividade que não leva a lugar algum. Né? Os que estão embaixo conseguem algo mais acima, passam a proceder como os que antes estavam ali, e aí fica nessa perpetuidade dos problemas, porque a gente sempre tem que basear-se no que é da lei divina, no que se harmoniza com a lei natural, e por isso o Evangelho é essa proposta, né, que a doutrina espírita vai apresentar. Assim, abre-se um abismo, as desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se dia a dia, ou seja, não se consegue resolver a questão, porque os meios não são os mais adequados. Qual o meio que a doutrina vai apresentando? O da educação, o da renovação do indivíduo, que passa a não ter na cobiça mais algo que o escravize, o governe, que passa a olhar mais para o outro, a interessar-se pelo outro, a tentar, tanto quanto possível, ajudar, auxiliar o outro a carregar o seu fardo. Então, gradualmente, pelas vias dessa educação moral, dessa educação ampla, nós vamos transformando o lar, as pequenas expressões da sociedade, as pequenas comunidades e assim um dia o todo, né? Então, a construção realmente da base para o teto e não o inverso. E aí ele fala ainda desse estado de guerra, né, que a paixão pela guerra traz tantas ruínas morais quanto destroços materiais. No parágrafo seguinte, mais para o final do parágrafo seguinte, ele diz: como se poderiam conciliar umas classes com outras, apaziguar as más paixões, resolver os problemas difíceis da vida comum, porque são questões desafiadoras, pedirão um esforço conjunto, renúncias aí de todas as partes, maturidade, né, de todas as partes. Como é que eu vou resolver isso quando tudo nos convida à luta e quando as forças vivas das nações são canalizadas à destruição? Então, ele fala até do papel aqui dos governadores, da responsabilidade dos governos, né, que dão esse exemplo da guerra, dos interesses buscados a todo custo no que diz respeito ao Conselho das Nações, e esperam que dentro ali da sua sociedade, então, do seu povo, as questões possam ser resolvidas de maneira diferente que não pela guerra. Então, a reflexão dessa guerra interna dentro de um país, dentro de um povo, entre as suas classes, entre os seus habitantes, é um reflexo da política, muitas vezes, externa também, né? Ou desse modus operandi que ainda é tão presente e marcante no mundo, que é o da guerra, é o da diatribe, é o do pensar em mim antes de pensar no outro, é o do garantir o meu antes de ter uma visão mais coletiva, e isso vai se traduzindo desde os problemas entre as nações aos problemas lá numa empresa, até os problemas dentro de uma mesma família, né? Sempre esse espírito alimentado pelo egoísmo, pelo orgulho, de não buscar apaziguar as paixões, de não existir compreensão mútua, não há perdão, não há indulgência, não há abertura para o diálogo. Eu quero garantir o meu interesse acima de tudo, é egoísmo. Isso gera sempre esse antagonismo, esse entrechoque que não produz de maneira nenhuma solução efetiva para essas questões sociais. E aí ele vem falando então, né, dos sistemas preconizados pelos socialistas,
visando aí uma organização mais prática do trabalho, uma distribuição mais criteriosa dos bens, associação operária, cooperação, né, a ideia das comunidades, como a gente já citou lá, o caso dos falancérios de Charles Fourier, a proposta de New Harmony lá do Robert Owen, e alguns vão até ao comunismo, que aí já seria uma visão mais radical, né, desse processo de luta de classes, revolução e tudo mais. Mas, diz ele, até a época presente, a aplicação parcial desse sistema só tem produzido resultados insignificantes. É verdade que, para viverem associados, para participarem de uma obra em que se unam e se fundam interesses numerosos, seriam precisas qualidades raras, ou seja, para eu encontrar uma solução coletiva, eu preciso da participação de todos. E essa participação, ela pede algumas qualidades essas que são virtudes. Caso contrário, sempre existirá esse choque do antagonismo, dos preconceitos, dos ressentimentos, porque ainda os vícios estarão muitas vezes a conduzir. O vício da cobiça, da ganância, o próprio egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então nunca se encontra uma solução, né? Porque é como se eu quisesse estabelecer, por exemplo, pensando no corpo enquanto tecido social, eu quisesse estabelecer a harmonia, a saúde desse corpo, desse tecido social, sem olhar para o problema, para, digamos assim, o desequilíbrio de cada uma das células. Então eu vou ter células ali que, desequilibradas, vão comprometer o equilíbrio do todo. Então eu preciso de que todas as células venham a participar dessa harmonia. Preciso trabalhar a saúde dessas células para que elas não sejam um foco de desequilíbrio do organismo como um todo. E trabalhar a saúde dessas células, entendidas aqui como indivíduos, é justamente aprimorá-las, educá-las, essas almas, né? Engrandecê-las em virtude, porque essas qualidades é que serão as mantenedoras desse equilíbrio. E ele prossegue no próximo parágrafo. A causa do mal e o seu remédio estão muitas vezes onde não são procurados. E por isso é em vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas. Teorias e mais teorias, propostas e mais propostas, muitas das vezes oriundas de um paradigma materialista e de uma perspectiva que não considere a importância da educação moral, dos valores morais, da renovação do indivíduo. E aí, eu sempre tento fazer o processo, né, de fora para dentro, muitas vezes recorrendo à força ou à violência, e aí não se consegue manter, ou até consigo talvez estabelecer por algum tempo, mas aquilo não se mantém, não se sustenta, porque só a virtude, só o que é da lei natural, da lei divina, é que dá perenidade às coisas. Na ausência disso, eu tenho simplesmente um estado transitório que não se sustenta. Eu preciso de uma comunhão de fato, de sentimentos, de propósitos, de ideais, porque todo reino dividido não subsistirá. E essa comunhão, só o amor, só a fraternidade, só o bem, é que pode estabelecê-la de maneira duradoura. Por isso esses sistemas todos, desde aqueles mais brandos, pacíficos, graduais, porém baseados no materialismo e não considerando a importância desses valores morais, até aqueles mais radicais, recorrendo ao sistema, né, mais impositivo, ao processo revolucionário, mesmo à violência, tudo isso não se mantém, não se sustenta, porque não se olha para a causa de fato do mal e a origem do problema, bem como o remédio então que poderá solucionar. O Kardec vai comentar também sobre isso num trecho muito interessante no seu livro Viagem Espírita em 1862. Ele comenta sobre isso em alguns outros momentos, né, no Livro dos Espíritos, mesmo quando trata ali da desigualdade das riquezas e tal, ele fala um pouco disso, juntamente com os Espíritos, mas aqui, nessa obra, ele trata um pouco mais do que era o contexto que o envolvia, né? Então a gente vê ele fazendo uma leitura desse contexto e mostrando o porquê da ineficácia dessas doutrinas que eram propostas, como tanto aquelas do socialismo utópico, como ali o comunismo estava surgindo, né? O manifesto já havia sido lançado, mas a obra principal ainda não havia sido lançada, né? O Capital, mas ele já toma consciência, né, dessas ideias, até porque, por exemplo, o Marx ele interagiu muito ali com os chamados socialistas utópicos, então as ideias
elas corriam ali na época, né? Então, o Kardec vai comentar sobre isso no discurso de número 3, lá no Viagem Espírita, em 1862. A gente vê também um comentário muito interessante sobre essa questão do comunismo, principalmente pelo Espírito Erasto, na epístola que ele envia aos espíritas de Lyon ou de Bordeaux. Numa das epístolas, ele traz ali alguns comentários bem pertinentes em torno do comunismo, né, e falando dessa problemática de não se considerar o aspecto espiritual da vida, bem como o aspecto moral. E aí como que essas propostas elas falham em não considerar isso, né, nas suas proposições. Então, lá no discurso de número 3, Kardec fala assim, alguns homens bem intencionados, tocados pelos sofrimentos de uma parte de seus semelhantes, julgaram encontrar o remédio para o mal em certos sistemas de reforma social. Então, existia muitas das vezes boa intenção, né? Porque, de fato, a situação dos pobres ali, de muitos dos trabalhadores proletários com a Revolução Industrial, era uma situação extremamente ruim, assim, né? Extremamente lamentável. Jornadas imensas de trabalho, trabalho insalubre, remuneração baixíssima. Então, assim, era uma miséria realmente muito lamentável. Então, eles queriam apresentar propostas de reforma. Desde as mais brandas, como no caso do socialismo utópico, mais graduais, mais pacifistas, até aquelas já mais radicais, como no caso, né, do comunismo. Então, com pequenas diferenças, o princípio é mais ou menos o mesmo em todos eles, seja qual for o nome que se lhes dê. Então ele está aqui falando, muito provavelmente, desses pensadores que nós mencionamos aqui, né? O Charles Fourier, Saint-Simon, a ideia lá dos falancérios, o Robert Owen, entre outros, que tinham muitas similitudes entre as suas propostas, né? A questão da comunidade, da organização da jornada de trabalho, a regimentação aí dos trabalhadores e tal, para tentar diminuir essa disparidade que foi se tornando cada vez mais contrastante, né? Após a Revolução Industrial, alguns com tantos recursos, né? Um interesse ali fixado mesmo no lucro a todo custo, independentemente dos danos gerados a pessoas nesse processo, e outros com tão pouco, né? Buscando ali o básico para a sobrevivência, mas submetidos a situações tão prejudiciais, assim, né? Tão perniciosas. Então, ele fala, com pequenas diferenças, o princípio é mais ou menos o mesmo. Vida comunitária, por ser a menos onerosa, comunidade de bens, para que todos tenham sua parte, participação de todos para a obra comum, nada de grandes riquezas, mas também nada de miséria. Isto era muito sedutor para quem, nada tendo, já via a bolsa do rico entrar no fundo social, sem calcular que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral, em vez de uma miséria parcial. Então o Espiritismo, Kardec, os Espíritos, vão nos falar ali, olha, que não existe essa possibilidade de uma igualdade absoluta, né, que faz parte até do mundo como o nosso de expiação e provas, uma certa disparidade, né, desses recursos, desses bens, mas que a disparidade excessiva ela é fruto, sim, do egoísmo. A gente precisa equilibrar de modo que todos tenham uma vida digna, uma vida, o básico ali para a sobrevivência, até porque espíritos mais maduros vão tendo cada vez menos necessidades, menos apego e apreço ao que é material, vão aprendendo a ser cada vez mais ricos no real sentido do termo, que é aquele que tem menos necessidades, né? Então, vai se transformando a própria relação com os bens à medida que eu vou tendo essa educação de fato, né? Essa educação em sentido profundo do espírito. E que pobreza e riqueza são provas, né? Cada uma respondendo aí a determinadas necessidades evolutivas do espírito, que a riqueza muitas vezes estará por trás de certos progressos materiais que sem ela não se fariam. A gente vê isso aí na história do mundo, né? Mas que também ela é uma prova difícil para o espírito que passa por ela, a prova da caridade, da abnegação, de não se deixar iludir ou digamos assim, embriagar por essa riqueza, entregando-se a toda sorte de excessos, de paixões e tudo mais. Por outro lado, a pobreza ou a carência de recursos, ela é a prova da paciência, da resignação, da confiança, aprender
a reconhecer outro tipo de riqueza, né? Cada vez menos necessidades e tal, mais voltados para as questões do espírito. Agora, a miséria mesmo, a pobreza assim, excessiva, ao ponto de ser de fato miséria, essa ainda é fruto do egoísmo, e essa a gente não é mais justificável que exista em qualquer sociedade. Então o Kardec fala, olha, que era muito sedutora essa ideia, né, sem considerar o que cada uma dessas condições confere à humanidade, as provas, né, que elas representam para os espíritos em evolução, sem calcular que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral em vez de uma miséria parcial, que a igualdade hoje estabelecida seria rompida amanhã pela mobilidade da população e pela diferença entre as aptidões, que a igualdade permanente dos bens supõe igualdade de capacidades e de trabalho. E como existe uma desigualdade natural de aptidões, porque os espíritos são diferentes, estão em estágios diferentes de evolução, essa igualdade absoluta não seria viável. Então sempre existirá alguma desigualdade. Agora, o que não pode existir é uma desigualdade excessiva a ponto de termos tanta miséria ao lado de tanta ostentação. Então a gente precisa trazer isso para um range, digamos assim, né? uma variação, um alcance mais razoável, em que todos tenham pelo menos o digno. Seguirão existindo ainda a riqueza, recursos, indivíduos com mais recursos, que deverão mobilizar isso a serviço do progresso comum da coletividade, do progresso material, social, etc. E outros que, vivendo uma vida mais modesta em termos de recursos, vão aprender a desenvolver ali outras qualidades, espíritos que são, lembremos sempre, somos espíritos. Essa vida aqui nesse mundo não é a finalidade, não é a meta. Lembremos que uma sociedade mais justa nesse mundo, ela será o produto de espíritos mais maduros, mais conscientes, inclusive, de que o mundo não é a sua destinação. A vida maior é o que lhes interessa. Então, tudo isso perpassa essa educação do espírito para a realidade espiritual, para os valores universais dos quais o Evangelho é a síntese. Então, o Kardec segue descrevendo aqui, né? Mas não é esta a questão. Não entra em minhas cogitações examinar o lado positivo e negativo desses sistemas. Faço abstração das impossibilidades que acabo de citar e me proponho a considerá-los de um outro ponto de vista, que parece-me ainda não preocupou ninguém e que se relaciona com o nosso assunto. Os autores, fundadores ou promotores de todos esses sistemas, sem exceção, não tiveram em mira senão a organização da vida material de uma maneira proveitosa a todos. Ou seja, eu quero resolver a questão social considerando só o paradigma material, sem entender que o fundo da vida é espiritual, é moral. Então só quiseram organizar materialmente sem dar, digamos assim, alma aos seus sistemas, às suas propostas. É como um corpo que vivesse sem alma. Uma sociedade dita ou esperada mais justa, que não tenha valor moral a sustentar isso, ela é como que um corpo sem alma. Ela não se mantém, ela não se sustenta, ela não está viva em si mesma. Então, eles quiseram, a partir de um paradigma puramente materialista, querer organizar a sociedade de maneira mais proveitosa a todos. Né? O objetivo é louvável, sem dúvida. Resta saber se nesse edifício não falta a única base que poderia consolidá-lo, admitindo-se que fosse praticável. A comunidade, então uma vivência mais baseada na comunidade, pensando mais no bem comum, é a abnegação mais completa da personalidade. Então, para que exista uma visão mais comunitária de vida, eu preciso vencer o apreço excessivo à personalidade e aquilo que lhe diz respeito. Em outras palavras, eu preciso superar o egoísmo. Cada um devendo dar de si pessoalmente, ela requer o mais absoluto devotamento. Ora, o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo. Então, você querer estabelecer isso sem falar de amor ao próximo, de fraternidade, de perdão, de indulgência e tudo mais, é querer construir alguma coisa sem fundação, uma casa sem fundação. Querer dar vida a um corpo sem alma. Mas reconhecemos que o fundamento da caridade é a crença, que a falta de crença conduz ao materialismo, o materialismo leva ao egoísmo. Então, sem uma visão transcendente da vida, eu não consigo encontrar, de fato, o que possa dar resposta e sustentação a esses problemas. Porque eu caio no materialismo e o materialismo está sempre muito atrelado ao egoísmo e a tudo que decorre disso.
Um sistema que, por sua natureza e para sua estabilidade, requer virtudes morais no mais supremo grau, deve tomar seu ponto de partida no elemento espiritual. Está aqui o grande ponto que Leon Denis vai tratar nesse capítulo no livro Socialismo e Espiritismo, onde a falha principal dessas doutrinas não considerar o elemento espiritual e, por conseguinte, a importância do valor moral, da renovação moral do indivíduo. Pois bem, diz Kardec, já que o lado material é o seu objetivo exclusivo, não só o elemento espiritual não é levado em consideração, como vários sistemas são fundados sobre uma doutrina materialista altamente confessada, ou sobre o panteísmo, espécie de materialismo disfarçado, verdadeiro adorno do belo nome de fraternidade. Mas a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe nem se decreta. Então não dá para fazer à força, porque não se mantém depois. Eu preciso conquistar a adesão dos corações. Isso só se faz pela fraternidade, pela caridade, pela educação. É preciso que esteja no coração, e não será um sistema que a fará nascer. Assim como a caridade não se impõe, e não será um sistema que a fará nascer, se ela não estiver lá. Caso contrário, o sistema ruirá e dará lugar à anarquia. Como se viu muitas vezes, a desordem, ao caos, né? A repetição dos padrões, a uma mudança simplesmente de natureza exterior, sem que essencialmente as questões tenham sido solucionadas. A experiência aí está para provar que não se sufocam nem as ambições, nem a cupidez. Só a educação, né, consegue superar isso. Antes, e aqui eu acho que é a frase mais importante de Kardec, sobre todos esses sistemas que foram propostos, né? Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. O que Kardec quer dizer com isso? Antes de fazer uma sociedade justa para homens injustos, é preciso fazer homens justos que atuem numa sociedade injusta para que então produza uma sociedade mais justa. Não dá para querer impor uma sociedade mais justa a homens e mulheres, a espíritos que não se fazem melhores, mais justos, mais harmonizados com a lei divina, com o amor, com o bem, com a fraternidade. Não se sustenta. Porque só se sustenta o que está de acordo com a lei natural, com a lei da vida, com as leis que nos presidem os destinos. Então, querer construir algo de duradouro, de perene, de justo, baseando-nos no materialismo, é construir sobre bases falsas. Não se sustenta a fraternidade, a caridade, sem que se tenha em consideração o elemento espiritual. Não existe uma fraternidade, uma caridade baseada só em convenções exteriores, baseadas no materialismo ou no humanismo, digamos, superficial, que não considere a essência do ser. Não se sustenta, porque sempre existirão lá os mesmos vícios, os mesmos problemas. Então, antes de fazer a coisa para os homens, ou seja, a sociedade mais justa para homens injustos, é preciso formar homens para a coisa. Homens mais justos, a base, né, a célula máter, para que então se estabeleça a coisa, ou seja, o que se espera, a sociedade mais justa. Como se formam operários antes de lhes confiar um trabalho. Antes de construir, é preciso assegurar-se da solidez dos materiais. Se a sociedade é o produto, o somatório dos indivíduos, se os indivíduos não são material qualificado para a sociedade que se espera, não chegaremos a obtê-la. Então, primeiro eu preciso qualificar o material, que aqui no caso somos nós, os indivíduos. Aqui, os materiais sólidos são os homens de coração, de devotamento e de abnegação. Porque senão só muda o poder, né, de natureza exterior, digamos assim, só muda uma posição, mas o indivíduo lá em cima vai dar vazão aos mesmos vícios dos que antes ocupavam aquele lugar. Foi o que se viu na história da humanidade, foi o que se viu no intento de aplicação dessas doutrinas. O egoísmo, o amor e a fraternidade são, como já dissemos, palavras vãs quando não se considera a importância do aspecto moral ou do elemento espiritual. Como então, sob o império do egoísmo, fundar um sistema que requer a abnegação num grau tanto maior quanto tem por princípio essencial a solidariedade de todos para com cada um e de cada um para com todos? Como é que eu vou querer obter uma pintura azul
se eu estou usando uma tinta vermelha? Como é que eu vou querer algo cujo resultado seja a solidariedade mais plena, a felicidade, a justiça, a paz, se eu estou usando o egoísmo, a revolta, a violência como material de construção? Não dá, né? Não dá para querer construir com esse tipo de material e obter uma obra lá na ponta que é absolutamente diferente desse material. Alguns deixaram o torrão natal para ir fundar à distância colônias sob o regime de fraternidade. Então ele está falando aí dessa proposta dos falancérios, ou lá a comunidade foi criada pelo Robert Owen, entre outros exemplos que existiram na época, né? Quiseram fugir do egoísmo que os esmagava, mas o egoísmo os seguiu. Por quê? Porque estava dentro das criaturas. E lá, onde se acham, encontraram exploradores e explorados, pois lhes falta a caridade. Imaginaram que fosse suficiente conduzir o maior número possível de criaturas, sem pensar que, ao mesmo tempo, levavam os vermes roedores de sua instituição, arruinada tão mais rapidamente porque não tinham em si nem força moral, nem força material suficientes. Então, muito interessante esse recorte de Kardec falando desse contexto da sua época. Muito do que Denis está falando aqui também. O que lhes faltava não eram braços numerosos, mas corações sólidos. Por sólidos aqui entendamos virtuosos. Infelizmente, muitos não o seguiram, porquanto, nada tendo feito alhures, julgaram estar liberados de certas obrigações pessoais. Viram apenas um alvo sedutor. Então eu quero o resultado sem o trabalho que me compete, sobretudo dentro de mim, né? Então, um alvo sedutor, sem perceberem a espinhosa rota para o alcançar. Decepcionados em suas esperanças, reconhecendo que antes de gozar era preciso trabalhar muito, sacrificar muito e sofrer bastante, tiveram por perspectiva o desânimo e o desespero. Sabeis o que sucedeu à maioria. Seu erro é terem querido construir um edifício começando pelo teto. Querer construir um edifício, qual edifício? O da sociedade mais justa, começando pelo teto. Por leis que eu imponho, ou por processos de força, de imposição exterior, ou por revoluções, etc. Querer começar do teto, sem trabalhar o indivíduo, antes de ter assentado fundamentos sólidos. Estudai a história e a causa da queda dos estados mais florescentes, e por toda parte vereis a mão do egoísmo, da cupidez e da ambição. Então, é isso, gente. É o que Jesus nos disse há 2000 anos, mas que a humanidade vem tentando seguir por outros caminhos, né? Então, às vezes eu tiro do cristianismo o interesse pelos aflitos, pelos necessitados, eu tiro isso, né, trago para a minha doutrina, mas não incorporo a importância do valor moral, da minha educação íntima, da minha renovação para as questões espirituais e transcendentes. Então eu quero fazer uma coisa tirando algo que eu considero nobre no cristianismo, mas desprezando outras partes. E aí eu crio uma doutrina que sim, preza pelos necessitados, pelos aflitos e etc., mas que despreza o elemento espiritual e o valor moral. E aí eu quero que ela tenha um resultado esperado. Não há, porque não é de acordo com a lei natural. Só há o que o Cristo propôs como caminho para a humanidade. E é isso que o Espiritismo vai reafirmar, né? Voltando aqui a Leon Denis, ele diz: sistemas sucedem a sistemas, instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece desgraçado porque se conserva mal, no sentido do vício que ele ainda traz, o egoísmo, o orgulho, de onde derivam todos os demais. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que se deve transformar. Por isso que o capítulo da educação veio antes. Por isso que o Cristo fala que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não vem com revoluções exteriores, com movimentos políticos apenas. Vem de dentro da criatura humana, desperta para a realidade espiritual e para a transformação moral que lhe corresponde, os deveres que daí decorrem. É isso. Então o erro de Judas lá naquele tempo foi esse, o erro dessas doutrinas é esse, e de todas as outras que surgiram ao longo do século, e enquanto não nos aplicarmos ao que o Cristo de fato nos trouxe, não chegaremos a conseguir, de fato, a estabelecer as sociedades que se espera para o porvir. Sim, sociedades mais justas, mais equânimes, com essas desigualdades aí diminuídas, né, ao máximo,
sempre com algum grau de desigualdade, porque a própria desigualdade de aptidões dos espíritos existirá, mas sociedades também profundamente espiritualizadas e moralizadas, sem as quais elas não perdurariam no tempo. É o que a gente vê também em Kardec quando ele trata do progresso, né, dos povos, lá na lei de progresso. Ele fala também, olha, só aqueles que vivem conforme as leis do Espírito, as leis divinas, é que perdurarão e servirão de farol para os outros. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. Crava, né, aqui Leon Denis. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. E isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Aqui, claro, né, ele não está restringindo isso a algo do espiritismo enquanto movimento. Ele está falando no sentido mais amplo. Olha, há uma filosofia baseada nisso que os espíritos nos revelaram, nessas realidades espirituais, nessas leis morais. Só uma filosofia como essa pode dar o devido material, a devida orientação para as transformações sociais que deverão ser levadas adiante. E ele ainda acrescenta, né? Talvez haja quem não admita essa ideia. De fato, muitos não admitem e por isso ainda dão mais apreço, colocam à frente essas outras doutrinas como as grandes solucionadoras dos problemas humanos, em detrimento do próprio cristianismo, da própria mensagem do Cristo ou do Espiritismo, porque ainda não compreenderam tão a fundo que sem isso, sem essa base aqui, não há nada que se mantenha ou que se sustente a longo prazo. Acreditar que o Espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época. Especialmente para o contexto ali de Denis, ainda hoje em nossos tempos, embora hoje já exista mais abertura de horizontes quanto a isso, mas naqueles tempos não se acreditava, né, nessa possibilidade. Tinha-se uma ideia de que essa visão, esse caminho seria muito utópico, assim, basear essa sociedade transformada na educação de cada um, né, na compreensão de cada parte. Isso era tido como inviável, mas é o único caminho definitivo e efetivo, né? Os outros produziram, sim, algumas transformações e tal, mas também quantos males, quantas lágrimas, quantos equívocos e desvios não geraram para aqueles que foram aí seus partidários, né? Quantas desilusões mesmo. Mas aí o Leon Denis, inclusive, fala aqui, né, que as crenças, elas influenciam muito sobre as sociedades. E se naquele tempo, naquele momento, essas crenças, né, espiritualistas ainda não tinham tanta força, com o passar do tempo elas vão ganhando cada vez mais força, porque elas vão moldando o modo de pensar das sociedades. Então o Emmanuel tem aquele texto, né, Formação de uma Mentalidade Cristã, no seu primeiro livro, em que ele trata disso. A partir do momento em que os espíritos mais despertos para a realidade espiritual, para a necessidade de se renovarem moralmente, assim procederem, os seus valores vão mudar, suas metas, suas buscas. Então a cobiça, o egoísmo, o orgulho, a vaidade vão perdendo espaço, a caridade, a fraternidade, o amor, a cooperação, a cooperatividade começam a ganhar mais força e aí os problemas vão sendo solvidos, né? Vão sendo resolvidos. Tudo começa com uma mudança de mentalidade de um indivíduo, de uma coletividade. Toda mudança que se concretiza ao longo do tempo começou antes com uma mudança de mentalidade. Daí a importância dessas ideias que vão sendo gradualmente incorporadas e que vão alimentando o progresso. Aliás, é tudo o que Kardec vai tratar quando fala lá da lei de progresso, progresso das legislações, quando ele fala do progresso das sociedades, né? Ele fala disso, da influência do Espiritismo no progresso. Ele fala, olha, essas ideias, quanto mais incorporadas elas forem, mais elas vão renovando o modo de funcionar da sociedade, porque renovam os indivíduos. Então, onde antes a cobiça tinha tanta força, ela passa a não ter. Onde antes existia tanto apego ao que é material, aquilo passa a perder força, passam a voltar-se mais para as questões espirituais. E só com isso, muitos dos problemas sociais já começam a ser resolvidos. Corrupção, o interesse pessoal mesquinho acima de tudo, em detrimento do interesse coletivo. Tudo isso, com a moralização dos seres, vai perdendo força, né? Vai sendo transformado. Então,
ele fala da importância dessas crenças na consolidação das sociedades e na transformação mesmo das sociedades. O próprio Kardec, fica aí a sugestão, né, nas questões 790 em diante. Aliás, todo esse capítulo da Lei de Progresso, né, todo ele muito interessante. Mas ele fala lá do papel do espiritismo, né? Se ele chegaria a ser uma crença comum e como ele contribuiria para o progresso, questão 799, ó, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seita, de castas, de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então veja como que a introjeção, a incorporação dessas ideias no todo da sociedade, elas vão atuando primeiro, né, na supressão dos vícios. O espírito vai entendendo melhor onde estão seus verdadeiros interesses, então ele passa a não estar mais tão apegado à matéria e voltar-se mais para as coisas do espírito. Com isso, ele vai vencendo egoísmo, vai vencendo cobiça, vai vencendo corrupção, vai vencendo uma série de outras coisas, né? O prazer desequilibrado e tal. Também vão se diluindo preconceitos de castas, de seitas, de cor. Então, essas desigualdades que ainda existem alimentadas por preconceitos também vão sendo superadas a partir dessa compreensão dessa solidariedade universal. Somos todos espíritos, não importa se eu vivo nesta ou naquela latitude ou longitude, se eu tenho esta ou aquela cor, somos espíritos, filhos do mesmo Deus, com a mesma destinação. E mais, né, eu vou compreendendo melhor para onde eu me destino. Então tudo isso vai aos poucos diluindo essas questões sociais, porque vai atuando na causa desses problemas, né? Então, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque ainda temos um bom trechinho aqui, né, do capítulo, e já deu para a gente desenvolver muitas coisas. Como vocês puderam ver, é um tema complexo, é um tema que muitas vezes desperta também muitas paixões, mas que a doutrina espírita vai abordar com muita lucidez, buscando o cerne dos problemas, o cerne das questões. Não adianta só ter um verniz de se lutar por algo mais justo, por algo mais nobre, sem considerar o que é a própria essência da vida. A vida, ela é regida por leis de natureza moral, espiritual. Nós não somos simplesmente cidadãos desta ou daquela coletividade, desta ou daquela pátria. Não pertencemos, não somos simplesmente indivíduos que pertencem a esta ou aquela casta ou classe. Nós somos espíritos imortais em evolução. Então eu preciso entender a vida e a resolução dos problemas que a vida e a sociedade me apresenta à luz dessas concepções. Sem o que eu consigo, no máximo, soluções temporárias, muitas vezes envolvendo também grandes prejuízos e grandes equívocos para esses problemas, né? Eu preciso buscar soluções definitivas e para isso eu preciso recorrer ao que é eterno, ao que é divino, ao que é espiritual, já que somos espíritos imortais em jornada. Então, nós ficamos por aqui, dando uma pausa mais ou menos nesse momento do capítulo, a importância dessas crenças na transformação das sociedades, e voltamos então no próximo episódio. Então, antes a gente tinha falado de um planejamento de 3 episódios, agora o nosso planejamento é de 4 episódios. 2 para esse capítulo, melhor dizendo, para o capítulo seguinte e o capítulo do resumo, e finalmente um episódio para o capítulo de conclusão. Passa a ser esse então o nosso novo planejamento, e voltamos no próximo capítulo tratando aqui do parágrafo "mas quanta mudança nesse ponto de vista" em diante. Beleza? Fica aí a sugestão desses temas. Leiam lá o livro de Leon Denis quando tiverem a oportunidade, Socialismo e Espiritismo, para incorporar ainda mais elementos à reflexão de cada um de vocês. Ficamos hoje por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, e que Jesus nos abençoe e nos inspire. Até o próximo episódio.